Boa tarde a todos. Inicialmente eu quero agradecer a Cineiva pelo convite, pelo Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana. Que evento maravilhoso, quanta ciência, quanto autorrelato, quanta experiência, quanto auxílio aos pais, né? É um super trabalho social que você está fazendo, Cineiva. Parabéns para você e o Instituto que você comanda. Muito bacana. Bom, eu já fui apresentado, então, assim, passando para vocês que eu atuo como neuropediatra e pesquisador e também como pai de jovens que estão envolvidos aí com a tecnologia, e eu acho muito importante assim, que a gente possa estar compartilhando com vocês o conceito das transformações evolutivas que o cérebro sofre com essas crianças e com os adultos, né, ao longo de toda a nossa trajetória de desenvolvimento. E eu estava até conversando com a Cineiva sobre esse ponto, que muitas vezes, antes de você estabelecer o conceito do sermão, da fala um pouco mais forte, e eu achei muito bacana a profissional que nos antecedeu, onde ela falou que geralmente quando você detona a forma mais rígida de fala, é exatamente quando eles fecham os ouvidos e diminuem o conceito da atenção. Então, assim, é claro que a gente tem que estar focado na parte do diálogo. Então, aqui eu começo com esse questionamento, né? Como o cérebro aprende e se modifica ao longo do desenvolvimento? Qual é o impacto da tecnologia, né? Então, isso são perguntas que a neurociência se debruça, vários pesquisadores têm se debruçado sobre esse conceito, e eu digo que sempre é um bom desafio, mas eu entendo que o grande desafio hoje da neurociência é fazer com que esses conhecimentos cheguem lá na ponta, na sala de aula, cheguem nas famílias, né? Porque é para essas crianças que serão a geração do futuro e que estão construindo o presente que nós temos que fazer esses conceitos chegarem. Então, assim, sejam bem-vindos simpósios como estes, porque é aqui que a gente pode começar a jogar uma pedrinha na água que vira uma onda, né? Então, eu acho que isso é uma questão bastante importante, e ao longo desse evento eu vou procurar responder um pouquinho essas perguntas à luz das pesquisas que nós temos. Então, eu poderia começar colocando para vocês assim o roteiro, onde eu pretendo abordar como se forma uma identidade, o desenvolvimento sobre as perspectivas biológicas e antropológicas, falar um pouco sobre o processamento cerebral e aprendizagem, abordar os conceitos de neurônio espelho, comunicação e socialização, a importância dos neurônios espelho nesse conceito, o impacto das tecnologias digitais, onde eu pretendo abordar isso em 28 slides em mais ou menos 40 minutos. Né? Basicamente, a primeira parte da minha aula vai ser muito focada nos conceitos biológicos do desenvolvimento, né? Procurar ser uma fala um pouco mais rápida, e a segunda parte a gente vai procurar entender como que essas tecnologias têm um impacto no cérebro. Então, essa é a pergunta básica que a gente tem que conversar quando nós estamos diante de uma criança. Como se forma uma identidade? Né? Como que a família, a sociedade, a cultura, a religião, ela atua nessa criança, primariamente formando o seu caráter, né? E o caráter que é aquele conceito duro, pouco mutável que a gente leva para a vida, do ponto de vista que uma criança ou um adulto, ele toma suas decisões e ele é norteado por conceitos que ele traz dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro da sua formação ética, que é uma questão importantíssima, onde ele, primariamente, esse caráter é formado pela influência da família e da cultura. Já o conceito de personalidade, ele é um conceito um pouco mais amplo, né? Porque a personalidade, ela se forma pela interação dos genes e do ambiente. E esse processo de formação, claro, a criança vai
ela vai estruturando o seu jeito de ser ao longo da vida, né? Não é aquela criança que ela é mais extrovertida, mais introspectiva, uma criança que é mais experimentativa, mais evitativa, que é um conceito importante que basicamente são, vamos dizer assim, que o caráter é o núcleo da cebola e a personalidade são as cascas que nós vamos juntando nessa cebola ao longo do tempo. Então, tanto o conceito de formação inicial do caráter, onde você vai dar a régua, o compasso, tanto como o conceito que a gente vai tendo no dia a dia, onde nós vamos formando os nossos valores, é um conceito importantíssimo de desenvolvimento, né? E basicamente nós temos que entender como que ocorre a interação desses 4 fatores na formação de um adulto saudável, né? Socialmente adaptado e que ele possa colaborar constantemente para a sua evolução individual e para o ambiente onde ele está inserido. Eu gosto muito aqui desse slide porque ele traz muito um conceito que eu acho importantíssimo, que é esse equilíbrio que nós temos que ter dentro do conceito da sobrevivência, e ele norteia muito esses fatores que influenciam o neurodesenvolvimento. Né? Então, o conceito biológico, que basicamente repousa nos aspectos filogenéticos, nessas habilidades cognitivas que a gente tem que desenvolver para ter um bom nível de adaptação ao ambiente. Esse conceito ontogenético que nós falamos, que são as modificações que nós vamos tendo ao longo da vida, quer dizer, nascemos, engatinhamos, andamos, desenvolvemos linguagem. Então existe uma sequência maturacional adequada, onde nós vamos respondendo em termos comportamentais, seja cognitivo ou motor, de acordo com o processo maturacional. E a gente sempre tem que ter em mente que desenvolvimento ele envolve um conceito adaptativo. Então o cérebro ele sempre vai sendo modelado para que o indivíduo ele seja adequadamente inserido no ambiente. Então o cérebro de quem vive na Europa, de quem vive nos Estados Unidos, ele pode ter uma característica estrutural parecida, mas é óbvio que ele vai sendo modelado de acordo com o ambiente onde essa criança está se desenvolvendo. Um outro aspecto importantíssimo quando nós falamos em desenvolvimento hoje, esse conceito ecológico, né? Porque desenvolvimento é acesso a recursos comunitários, acesso à tecnologia, né? Não sei se vocês falaram aqui do conceito hoje de exclusão digital, o quanto que as crianças têm essa possibilidade, do cuidado parental, né? Porque eu acho que hoje em dia, dependendo, nascer é um golpe de sorte, né? Você pode nascer numa família estruturada, numa família que tem bons valores, ou você pode nascer num ambiente carente de cuidados. Então esse é um ponto importantíssimo, né? Porque o conceito ecológico é justamente o quanto nós, enquanto sociedade, estamos oferecendo para as crianças oportunidades, né? Então esse é um ponto muito importante. O conceito antropológico do desenvolvimento, né? O conceito da cultura, das transformações que a sociedade vai sofrendo ao longo do tempo e o quanto que essas transformações sociais têm impacto no indivíduo. Então é óbvio que todo esse fator biológico adaptativo, ele condiciona o conceito do desenvolvimento do indivíduo adulto, e esse indivíduo ele vai ter uma condição social de um bom nível de sobrevivência, um bom nível de adaptação, mas nós estamos inseridos num mundo que ele precisa ser sustentável, né? Todo mundo precisa ter alimentação, todo mundo precisa ter educação, todo mundo precisa ter um determinado nível de qualidade de vida. E é óbvio que para você produzir alimento para tantas pessoas, nós precisamos ter um nível de evolução tecnológica, né? E essa evolução tecnológica, se ela não existe, talvez
talvez a gente não teria um planeta com condições de manter tanta gente nascendo, né? Então, às vezes a gente é muito crítico com o conceito da evolução tecnológica, mas ela é necessária, né? Mas se nós não tivermos um olho para esse conceito da sustentabilidade, nós podemos fazer tudo certo aqui, mas vai dar tudo errado aqui, né? E antigamente, quando nós falávamos desses conceitos de sobrevivência, o conceito da sustentabilidade ambiental ficava um pouco para um segundo momento. E hoje, de acordo com todos esses conceitos climáticos que estão havendo, nós estamos cada vez mais responsáveis pelo que nós estamos construindo, né? Do ponto de vista para as futuras gerações e da sustentabilidade do nosso planeta. Então é esse equilíbrio, que eu diria assim, é a harmonia entre esse conceito que faz a espécie humana estar evoluindo, e o indivíduo, dentro dessa progressão que ocorre em cada época, ele também, ao longo do seu desenvolvimento, ele vai adquirindo essas habilidades e vai se inserindo socialmente. Eu entendo muito esses conceitos de desenvolvimento focado em termos de adaptação, muito com o psicólogo suíço Piaget. E Piaget tem uma frase que todos, né, conhecem, que eu acho fantástica, porque ele fala que os fenômenos humanos são biológicos em suas raízes, né, da nossa parte, da nossa genética. Eles são sociais em seus fins, né, porque nós nos adaptamos para inserir nesse planeta, para achar um lugar no mundo. E eles são mentais em seus meios, né? Nós usamos as nossas funções corticais, as nossas habilidades cognitivas, motoras, para se inserir nesse mundo. Então, dentro desses conceitos do Piaget, vamos procurar nos aprofundar um pouco de como começa tudo isso, né? Como que começa a vida de uma criança, de um bebê, e como ele se desenvolve ao longo da vida, o que vai ocorrendo no cérebro dele. Isso vai ser importante para, no segundo momento, nós entendermos como que a tecnologia ela pode modificar esse ritmo biológico natural de amadurecimento do cérebro. Então, tá aqui, gente. Tudo começa com esses 23 pares de cromossomos, né? 22 pares de cromossomos autossômicos, um par de cromossomos sexual. Aqui dentro desses cromossomos estão os nossos genes. Em cada uma das nossas células, pele, neurônio, estômago, coração, nós temos lá no seu núcleo essa informação genética sobre essa instrução para o nosso desenvolvimento. Tem uma coisa muito bacana, porque quando a célula, como que ela vai se tornar uma célula cerebral, uma célula cardíaca, uma célula do estômago, porque vocês sabem que esse processo de renovação celular é constante, é diário. Nós renovamos o nosso corpo a cada 3 meses, mais ou menos, você faz renovação de células da pele, células cardíacas. Então, assim, nós somos um ser em constante transformação. E como que essas células, elas se transformam em célula do cérebro, célula do coração? Através desse processo que nós chamamos de regulação epigenética. Então, isso é um conceito biológico, tá? Mas o que nós descobrimos, o que a neurociência descobriu nos últimos anos, é que esse conceito epigenético, onde durante a transcrição do DNA, é que fatores do ambiente modificam a forma que muitas vezes há a transcrição desses genes para formar outras células. Então veja para vocês verem como que isso é importante. Antigamente tinha um conceito que genética era muito destino. Não, genética não é destino, genética é tendência. Hoje você pode nascer com tendência, por exemplo, a ter uma doença cardíaca. Mas se você ao longo da sua vida faz uma dieta com restrição de sal, se você pratica atividade física, não necessariamente você vai ser um indivíduo hipertenso no futuro, vai ser um indivíduo diabético. Então, os seus hábitos de vida, ela tem um impacto muito significativo de como
vai ser o seu fenótipo, a sua saúde ao longo da vida. Então, essa regulação epigenética, ela tem um impacto muito significativo, tanto pelo lado positivo, né, como por um outro lado, que pode ser negativo. Por exemplo, eu vou conversar com vocês depois sobre a questão do estresse. O estresse, ele produz elevado nível de cortisol, e o cortisol tem um impacto significativo nessa regulação epigenética. Então, existem muitas situações que elas podem ser uma criança que ela é exposta, por exemplo, a estímulos de vigilância constante, né? Uma tela forte de celular, pouca quantidade de sono, uma alimentação fragmentada, ela começa a alterar esse ritmo de produção do cortisol, e esse cortisol, ele atua nessa regulação epigenética, faz com que alguns genes deixem de se expressar, e um indivíduo que, por exemplo, não tinha tendência a ter determinados tipos de doença condicionada por esses fatores, pode desenvolvê-lo. Então, isso é um fato que a gente tem observado. Um segundo ponto importantíssimo é a forma como acontece o processamento cerebral. Se vocês forem observar essa figura, eu quero demonstrar que a experiência sensorial, aquilo tudo que entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelo nosso tato, ele vai fazendo um processo importantíssimo no cérebro, até que essa informação sensorial ela seja transformada em aprendizagem. Porque quando você armazena um conceito de aprendizagem, aquilo fica como um armazenamento de situações que toda vez que você tem uma informação nova, você tem o conceito de explorar dentro daquilo que você tem armazenado, se aquele tipo de informação é relevante, não é relevante, todo o teu raciocínio você estabelece em cima de todas essas memórias que você tem armazenado. Então, essa experiência sensorial, ela é fundamental para que o indivíduo ele possa desenvolver uma identidade, desenvolver uma cognição, desenvolver uma capacidade, muitas vezes, de relacionamento social. Porque se não ocorre a experiência sensorial, nós teremos memórias armazenadas, basicamente de informação. Quando você tem o estímulo focado basicamente pelo estímulo visual, você está desenvolvendo memórias visuais. Então, meu córtex pré-frontal, ele me dá essa capacidade de observar tudo o que está acontecendo no ambiente. Mas se em um determinado momento eu me detenho, por exemplo, na cinema, eu estou começando a usar meu circuito cerebral de atenção fechada. Então, para focar na cinema, eu tenho que me abstrair de todos vocês. Então, esse processo de abstração, atenção aberta, atenção fechada, atenção voluntária, atenção involuntária, ele é essencial para a entrada da informação sensorial no cérebro. Lembre-se que essa informação sensorial que vai compor todo o meu conceito de aprendizagem ao longo da vida. Então, vocês imaginam uma criança que desde pequena ela tem atenção fragmentada. Que tipo de aprendizagem ela começa a sedimentar no cérebro? Então, é como se fosse um quebra-cabeça que não está montado. Aí, quando ela vai buscar essa informação no cérebro, ela vai buscar o quê? Uma informação que é fragmentada. Então, esse é um conceito importante relacionado à atenção. Um outro aspecto importante que tem é esse sistema de alarme. Esse sistema de alarme, ele é focado nessa estrutura aqui que se chama amígdala. É muito importante porque na medida que a informação entra no cérebro, você tem que aumentar a vigilância, né? Porque se você está, por exemplo, se nós estamos aqui, entra uma pessoa brava, uma pessoa que interrompe aqui a ação, todos nós podemos nos assustar. Você vai olhar, às vezes você pode levar um susto, o coração começa a bater rápido.
Então, a amígdala, ela funciona como um conceito de alarme. Mas ela funciona para nós como uma memória emocional, porque aquilo que eu falo, gato escaldado tem medo de torneira, né? Porque você tem a memória emocional. E quem etiqueta esses estímulos emocionais é a amígdala. E quando a amígdala ela é disparada, ela aciona o nosso sistema nervoso autonômico, né? Ali aquelas regiões do tálamo, ela aciona o córtex pré-frontal, ela inibe o córtex pré-frontal. Lembre-se que a parte frontal do nosso cérebro atencional é aquela parte que faz você focar, que faz você prestar atenção. Quando a amígdala é acionada, o que acontece com o córtex pré-frontal? Ele relaxa. Se ele relaxa, o que acontece? Nós começamos a ter um comportamento hiperativo, impulsivo, e começamos a ter uma situação, muitas vezes, que a emoção, né? Porque uma pessoa que está com o seu sistema nervoso autonômico acelerado, ela quer correr, ela quer sair, ela tem reações autonômicas, taquicardia, às vezes faz um pouco de dilatação da pupila. Então, essa relação que existe nessa parte frontal do nosso cérebro com essas estruturas, ela compõe esse sistema de alarme e geralmente ele é acionado por estímulos que têm impacto nas nossas emoções. E depois vocês vão observar o que acontece, por exemplo, com a tecnologia digital, que ela é como se fosse um hiperestímulo nessa amígdala o tempo todo. Então, o que vai acontecendo quando você é hiperestimulado? Isso tem um impacto importantíssimo nessa parte do cortisol, que vai ter impacto depois na parte de memória, né? O segundo sistema importante que nós temos desse processo atencional é esse sistema de motivação e recompensa. Esse córtex pré-frontal ele tem uma relação direta aqui com o núcleo, que está mais ou menos nessa região próxima ao hipotálamo, que se chama núcleo accumbens. Então, quando você quer um comportamento motivado, vamos ver uma coisa que te motiva. Por exemplo, buscar comida. Outra coisa que te ganhar dinheiro. Receber um like. Tudo isso, ele te traz um estado de contentamento, um estado de euforia. Então, aquela informação sensorial que entrou, ela atuou ali a nível, ela entrou pelos 5 sentidos, caminhou pela parte assim do tronco. Quando ela entra nesse núcleo accumbens, é que você vai entender se aquela situação é um comportamento que te estimula. Então vocês vejam que, com a entrada da informação sensorial, ela passa várias etapas, né? Ela passa uma primeira etapa de alarme, se aquilo que você está observando é perigoso ou não é perigoso. Depois ela passa uma outra fase que é de motivação e recompensa, onde você vai entender se aquilo vai te trazer benefício ou não vai te trazer benefício. Depois ele passa por um conceito de memória operacional, que a memória operacional vai checar se aquele estímulo que está chegando, se você já teve contato com aquele estímulo em algum momento, se aquele estímulo teve algum conceito perigoso para você ou não. E aí o teu córtex pré-frontal fala, isso aqui é um aprendizado interessante. Então ele joga isso para a parte do hipocampo do cérebro, que é essa parte que é responsável pela sedimentação da memória, e depois nós vamos ver do aprendizado também. Agora vejam, se você tem essa entrada da formação de uma forma onde você não tem um tempo para fazer essa análise reflexiva, qual tipo de aprendizado você vai estar jogando nos seus reservatórios de memória? Então esse é um ponto assim que nós vamos ver aí depois evolutivamente. Aqui só para mostrar para vocês esse processo de mudança de memória. A memória operacional, que é essa memória que você tem o contato primeiro, que é essa memória rápida, a gente chama até de memória de trabalho, né? Você já viu pessoas que têm transtorno de atenção, às vezes, você pede assim para a pessoa, vai até o quarto e me traz a chave. E a pessoa chega lá no quarto e ela esqueceu que ela foi buscar a chave. Então isso aí é comprometimento de memória de trabalho, né? Então, essa memória de trabalho, ela ocorre
de uma forma química. Quando o impulso elétrico chega no neurônio, ele mobiliza uma síntese de proteínas. Essas proteínas, elas migram para a parte da membrana do neurônio e ela se torna uma memória, vamos dizer, ela deixa de ser uma memória operacional e passa a ser uma memória que você armazena, né? Então isso é formado por impulso elétrico. Agora vejam, quando aquele gene que eu mostrei para vocês, que ele é expresso lá no neurônio, lembra que eu mostrei lá na epigenética que tem o cortisol? Então esse cortisol, ele faz que na sinapse se expresse alguns tipos de genes, que faz com que, numa reação com essas proteínas aqui, ele sedimenta o aprendizado. E quando acontece isso, o que acontece? Você tem produção de dendritos, né? Quer dizer, os neurônios fazem conexão. Então, literalmente, aquilo que vocês ouvem é o tipo técnico. É como se fosse, cada vez que você tem um aprendizado novo, você tem aumento de conexões sinápticas no seu cérebro. Então, esse processo, vocês vão ver que os estímulos sensoriais, sejam eles concretos ou sejam eles virtuais, eles têm impacto nessa forma de plasticidade, né? Elas têm impacto no conceito de memória e aprendizagem. Então isso nós vamos ver mais para frente também. Mas isso aqui é só para vocês entenderem mais ou menos como que a tecnologia pode impactar nesse processo de formação de sináptica, formações de sinapse e aprendizagem. Então, como nós estamos falando de aprendizagem, esse processo de formação de memória e aprendizagem, eles vão acontecendo ao longo da vida. Mas em qual fase da vida isso é muito mais pronunciado? Claro que é de 0 a 2 anos. Uma criança de 0 a 2 anos, ela aprende a andar, ela começa uma parte de linguagem, ela se sociabiliza, ela começa a segurar uma madeira sozinha, ela começa a mobilizar o talher. Então, todo esse processo de aprendizagem, como eu falei para vocês, cada vez que ela sedimenta uma memória de aprendizagem, os dendritos começam a tecer e formar conexões. Então, vejam bem, como que esse processo ele vai aumentando até o 2º ano, ao ponto de a gente chegar no 2º ano, a criança ter trilhões de conexões sinápticas, né, em termos de aprendizagem. E lá na adolescência depois, esse excesso, ele vai sendo eliminado através da poda sináptica. O que nós observamos é o comportamento, mas o que desencadeia isso é o que está acontecendo no cérebro. Então isso é um aspecto importantíssimo. Um outro conceito importante, como que nós aprendemos, né, a falar, como que nós aprendemos a andar, né? Nós aprendemos observando. E aqui entra esse conceito dos neurônios do espelho. Então, assim, eu tenho uma área no meu cérebro que é uma área motora. E você também tem essa área. Se eu levanto o meu braço, aqui no meu cérebro, meu neurônio motor, ele vai ser acionado. Aí você fica me olhando. Se eu for fazer uma ressonância em você funcional agora, um eletrofuncional, eu vou mostrar que eu ergui meu braço, o meu neurônio aqui acendeu, o teu acendeu na mesma região. Entende? Então, assim, esse conceito de aprender por observação, ele tem muito a ver com esses neurônios de espelho. E esses neurônios de espelho, eles existem tanto para o conceito de linguagem, como para o conceito motor. Vocês já devem estar pensando no TikTok, né? O tanto que eles já devem estar acionando os neurônios motores das crianças. Mas quando nós falamos que de 0 a 2 anos a criança precisa do concreto e precisa muito do estímulo face a face, nós estamos falando justamente desse conceito do estímulo para a formação de sinapse e aprendizagem e também do uso dessas conexões para aprender por observação, que é um conceito importantíssimo.
Então, aqui nós entramos na segunda parte da aula, onde eu vou começar a falar para vocês sobre o impacto da parte das tecnologias. Lembra que eu falei nos primeiros slides que nós formamos o nosso caráter pelo impacto da formação dos pais, da cultura? E lembram que eu falei que a gente vai construindo a personalidade ao longo do tempo. Então, o que vocês estão observando hoje é que a formação da identidade, a formação da personalidade, que ela já começa assim em época precoce, ela está tendo algumas influências. Então, os influencers, eles são boas influências e má influências. Então, assim, qual que é o impacto que isso está tendo na fase inicial no caráter e ao longo da vida na personalidade, né? Que tipo de jovens estão sendo formados? Nós temos hoje um conceito das identidades online e das identidades offline. Geralmente a identidade online é a sua personalidade projetada. É aquilo que você gostaria de ser, é aquilo que você gostaria que as pessoas observassem em você. Agora, a sua identidade offline, muitas vezes ela é triste, né? No online, você é feliz, você é bonito, você é magro, né? No offline, é a vida real. Então, assim, com quem nós estamos nos relacionando em termos assim de... isso é autenticidade? Nós estamos formando pessoas com bom caráter, pessoas com uma personalidade bem sedimentada. Isso é questão para a gente ter em mente, porque lembre-se que a personalidade ela se forma pela interação do gene com o ambiente, né? O segundo ponto é esse conceito epigenético. A epigenética, essa regulação epigenética, ela não tem um impacto direto no conceito do cérebro, mas as questões que interferem com a transcrição do DNA estão muito ligadas a hábitos de vida, estilo de vida, alimentação, postura, sedentarismo. Então, quando você começa a estar num ambiente que ele é muito impactante para você sempre estar em hipervigilância, sempre prestando atenção, você começa a trabalhar com níveis elevados de cortisol. Cortisol significa estresse. O técnico estresse, ele tem um impacto muito significativo do ponto de vista, vocês vão ver, de atenção, de formação de memória, de mecanismo de motivação e recompensa. Então, hoje nós temos trabalhos neurocientíficos que demonstram isso, olha. Então, por exemplo, aqui é um estudo longitudinal. Estudo longitudinal é esse que você acompanha a criança ao longo do tempo. Então, 4.524 crianças de 8 a 11 anos, onde foi feito medidas do desempenho cognitivo da criança. Então, assim, eles monitorizavam o tempo de exposição à tela, monitorizavam a quantidade de horas de sono através de questionários enviados pelos pais e depois submeteram essas crianças a teste cognitivo. Então, claro que isso não é um estudo num local só, é um estudo multicêntrico que a gente forma. Então, veja só, todas essas variáveis aqui, 9 horas de sono, 9 a 11 horas de sono, isso é uma quantidade de horas que uma criança dessa faixa etária necessita. 1 hora de exercícios por dia, menos de 2 horas de tela. Então, vocês veem que são 3 variáveis. Então, basicamente, as crianças que tiveram maior aderência a esses 3 itens, eles fizeram correlação com desempenho cognitivo. É óbvio que no estudo você não teve 100% das crianças que aderiram a esses 3 conceitos, mas eles observaram que as crianças que aderiram a esses 3 conceitos, elas tiveram melhor desempenho cognitivo nos testes. E dentro desses 3 itens, o que mais teve impacto foi o tempo maior de tela. Quanto maior o tempo de tela,
menor foi o desempenho cognitivo das crianças nos testes. Mas é mais ou menos fácil de entender por que isso acontece, né? Porque o tempo de tela, mais estímulo luminoso, mais o conceito de desenvolvimento do estresse por privação de sono, né? E como ela está ficando mais na tela, ela pratica mais exercício. Mas então, não é simplesmente um fato comportamental, tem impacto cerebral, né? Então, isso é um aspecto importante. Sobre o conceito de plasticidade de aprendizagem, para que você possa ter a sedimentação do aprendizagem, a tua memória operacional, ela tem que ter um tempo para você parar, pensar, refletir, analisar. Então, na medida que você tem uma informação que é sempre rápida e que você tenha pouca possibilidade de fazer esse processamento mais analítico, é óbvio que você vai ter essas conexões cerebrais para formatar esses aprendizados, serão conexões com aprendizados fragmentados. Entende assim? Isso é um conceito. O outro conceito é o que envolve o estímulo digital e o estímulo concreto. Quando você tem estímulo digital, você está mobilizando áreas visuais e áreas auditivas no seu cérebro, né? Você mobiliza pouco outras áreas. Então, o que tem sido observado nesses exames de neuroimagem funcional é que há uma reorganização das redes cerebrais de atenção, onde os estímulos digitais eles são priorizados em detrimento dos estímulos concretos. Então, assim, a capacidade de aprender por associação ou de lembrança, né? Porque sabe aquela coisa que você fala, eu vou colocar meu relógio na mão direita porque eu quero lembrar outra coisa, tal da memória associativa. Se você tem só visão e audição, que é o estímulo que você recebeu para memorizar um aprendizado, quando você for lá para recuperar esse aprendizado na sua memória, você vai ter dois caminhos, concorda? Agora, se você aprendeu por estímulo concreto, você vai ter informação do cheiro, da cor, então você vai ter essa memória muito mais ampliada no seu cérebro para fazer essa recuperação. Então, esse é um conceito importante. Então, há uma mudança desse conceito da plasticidade. Então, vocês vejam aqui, ó. Aqui é um estudo longitudinal também, né, acompanhando as crianças de 2.441 crianças, onde você fez uma mensuração do tempo de tela. Essas crianças foram monitorizadas com 24, 36, e esse estudo está em andamento, são monitorização até os 5 anos de idade. Então, basicamente, as crianças que tiveram um tempo maior de tela, com 24, 33 e 36 meses, tiveram os piores resultados dos testes de neurodesenvolvimento. Quais resultados são esses? Principalmente no quesito de linguagem. Certo? Então, assim, essa recomendação do tempo de tela off para a criança até 2 anos não foi aleatório. É porque exatamente de 0 a 2 anos existe um período muito rápido de formação de conexão sináptica, e as crianças que não têm o estímulo concreto e as crianças que não têm o acionamento por estímulo concreto dos seus neurônios espelho, elas acabam tendo prejuízo de linguagem, né? Questão importante. Do ponto de vista da atenção, eu acho que fica uma coisa muito mais simples de compreender, né? Quanto que os estímulos multitarefas eles são distrativos. Então, você começa a acionar o teu córtex frontal, né? Eu acho que eu vi uma parte de uma fala ontem, né, que as redes sociais eles utilizam muito esse conceito do push, né, do alarme. Então, assim, mesmo na hora que você vai se desconectar, ele manda um pip, ele treme, então ele sempre está te puxando para esse ambiente. Se você está dentro de um ambiente que vários estímulos estão vindo ao mesmo tempo, é óbvio que você acaba tendo a sua capacidade de foco, de atenção sustentada
bastante comprometido. Então, o que nós estamos vendo nos estudos de neuroimagem é que há uma alteração na conectividade do córtex pré-frontal com a região límbica. Então, o que é a região límbica? É aquela região onde está a amígdala que eu mostrei para vocês, onde está o hipocampo. Então, essa conectividade faz com que há uma desregulação das emoções. Então, assim, muitas vezes as crianças começam a ter muita dificuldade de se aprofundar no texto. Entende? Assim, eles são muito ágeis assim, em navegar, mas sempre flutuando, né? Nunca se aprofundando. Então nós observamos essa característica, onde o aspecto cognitivo ele acaba sendo prejudicado em detrimento a emoção ruim, ela começa a aflorar, né? Porque quando a gente fala em conectividade de córtex pré-frontal com região límbica, nós estamos falando em impulsividade, nós estamos falando em autocontrole, autorregulação. Por isso que vocês começam a observar que a maior parte das crianças que tem muito tempo de tela, elas ficam impulsivas, elas perdem a paciência fácil. Então, assim, elas não têm o tal do sinal verde, o sinal amarelo, né? É do verde para o vermelho. E o amarelo parece que fica sempre desligado, né? Então, assim, são extremamente impulsivos. Então, o outro aspecto importante é o conceito de memória, né? Sobrecarga de memória operacional. Porque você sempre está tendo que acionar a memória operacional, e é a memória operacional que faz a transferência da informação para a memória de longo prazo, que está ali no hipocampo, e é a memória operacional do córtex pré-frontal que recupera isso também. Então é óbvio que quando você tem uma memória operacional sobrecarregada, eu falei para vocês que nós usamos a memória de trabalho para que circunstâncias? Leitura, reflexiva, cálculo mental. Então é óbvio que as crianças começam a ter dificuldade com essas habilidades. Outro conceito importante é principalmente nos mais velhos, é o conceito de terceirização da memória, né? Isso eu falo por mim, né? Quando eu era mais jovem aqui em Curitiba, eu sabia o nome de cada rua. Então a gente falava assim, vamos nos encontrar lá na Presidente Farias, entende assim? E a gente ia na Presidente Farias, porque a gente já tinha um mapa mental, tinha a memória associativa. Então, na medida que você foi terceirizando para o Waze, que você foi terceirizando isso para os maps da vida, é óbvio que você começou a formar menos conexões. Tem um lado positivo, isso aí é memória que não precisava, mas é óbvio que isso tem um impacto. Outro aspecto, assim, você pega antigamente você conversava com seu amigo, você falava assim, lembra quando a gente foi passear no final de semana em tal lugar? Lembra que você fez tal coisa? Hoje em dia, esses tipos de diálogos sobre fatos do passado, eles estão no celular. Então, você não tem mais aquele conceito de ficar lembrando fatos, porque você só lembra desses fatos quando você vê a foto, né? E geralmente você vai buscar essa foto onde? No celular. Então, a terceirização da memória, ele tem um aspecto positivo, que você vai começar a usar o seu cérebro para outras coisas, mas ele, por exemplo, ele tem interferência em sociabilização, porque a conversa vai acabando, né? A conversa vai acabando. E o impacto do estresse também, porque quando o cortisol ele se eleva, vocês vão ver que tem a expressão de algumas proteínas que são importantes para fazer o neurônio crescer e formar conexão, ela reduz. Então aqui, vocês veem bem isso aqui, ó. Isso aqui é um cérebro cérebro de rato normal, que ele está sendo lambido pela mãe, né? Que ele está sendo aumentado. E esse aqui é o cérebro de um rato que privaram ele de sono, privaram ele do afeto. Então, aqui o que vocês observam? Esse rato estressado, o corticoide dele aumentou. Ao aumentar esse cortisol, ele tem impacto nesse fator de crescimento neuronal, que é o BDNF. Né? O BDNF é que nem água para a plantinha.
Se falta BDNF, o neurônio ele não cresce para formar as conexões. Então, o cortisol, a expressão do cortisol alterada na sinapse faz com que literalmente a gente tenha atrofia de neurônios. E onde ocorre essa atrofia? Principalmente na região do hipocampo. E o que é o hipocampo? É onde a gente sedimenta aprendizado. Eu faço uma pergunta aqui para vocês. Vocês já perceberam que quando você está numa fase bastante estressada, qual que é a primeira coisa que você começa a ter problema? Com memória. Quando você está estressado, você começa a esquecer onde você desceu a chave, começa a esquecer de compromisso. Então, isso não é porque é um comportamento, é porque lá no seu cérebro, aquelas formações de sinapses, não é assim que isso acontece diariamente, entendeu? Assim, o cérebro, como ele é plástico, esse processo que eu mostrei aqui para vocês, ele está acontecendo constantemente. Então, se o cortisol está elevado, expressando ali naquela região, por esses mecanismos genéticos, privação de sono, você está formando menos conexões. E isso está tendo impacto em memória e aprendizagem. Então, aqui, veja que interessante. Isso aqui é um estudo onde você pegou 145 pessoas, né? Dividiu em 2 grupos. No grupo você fez essas pessoas lerem um texto durante 20... aqui eu pus aqui, mas é um texto curto, eles estavam lendo o texto em ambiente virtual, e na medida que eles estavam lendo o texto no ambiente virtual, estava chegando Messenger, estava chegando WhatsApp, estava chegando e-mails, né? Então, multitarefas. E eles deram o mesmo texto para as pessoas lerem no estilo concreto, e deram caneta para a pessoa fazer a resposta sobre as perguntas. Então é óbvio que as pessoas que fizeram isso no ambiente real, não no virtual, elas lembraram o texto com mais perfeição. Então, assim, o multitarefas ele tem impacto em leitura, sim, né? Então vocês imaginem como que é esse conceito. Agora vejam, nós estamos falando da nossa geração, né? Como que é o cérebro dessas crianças que nasceram dentro de um outro modelo? Então, isso é uma coisa que o tempo vai nos dizer. Por enquanto, nós estamos entendendo o que está acontecendo, né? Então, isso é o que eu estou procurando passar aqui para vocês. Aquele sistema de vigilância, que é a questão da amígdala, que é aquela região do cérebro que é acionada quando você recebe estímulos emocionantes, ou quando você precisa etiquetar uma memória, um aprendizado como um estímulo positivo. O ambiente virtual, ele é um ambiente hiperestimulante. Por exemplo, o LED, ele aciona essa amígdala constantemente. O like, ele aciona a amígdala constantemente. Então é um ambiente que a informação vem em profusão, né? Então, assim, é hiperestimulação contínua. Então essa hiperestimulação contínua, ela tem, como tudo no conceito do estresse, a gente tem um período que isso é bom, né? Você precisa ter um pouco de estresse, né? Se você não tem um pouco de estresse, você não presta atenção, você não fica vigil, você não tem esse pique para fazer as coisas. Mas se você é uma pessoa que começa a dormir 3, 4 horas por noite, se você começa a estar muito mais em vigília do que fazendo essa recuperação do cérebro desses processos de vigília, chega um momento que essa amígdala ela começa a ter uma relação muito inibitória com a parte do córtex pré-frontal. Então, se a amígdala ela dispara em qualquer situação, eu começo a ter o quê? Qualquer estímulo para mim é um estímulo que me causa o quê? Ansiedade, pânico, né? Medo, fobia, porque no ambiente virtual a gente está exposto a todo esse tipo de situações. E vocês já ouviram na natureza, por exemplo, o que acontece com um animal, por exemplo, quando ele
significativa, ele corre. Imagine um coelho e um leão correndo atrás dele. Então ele está com a sua amígdala. Ixi, não sei o que aconteceu. Então ele está com a amígdala disparando. Chega um momento que esse estresse ele atinge um platô, o que acontece com o coelho? Ele congela. Vocês já viram isso na natureza? O sapo, por exemplo, cobra, quando está cercando o sapo, por exemplo, ele coloca todos os seus mecanismos de luta. Chega um momento que ele embota. Então, a amígdala, quando ela é exposta, por exemplo, você está assistindo lá na TV, ou o vídeo que você está vendo, ele sempre tem seragionência. Sempre você está acionando para a amígdala. Chega um momento que você fica embotado. Então, aquilo é como se assim, a morte não causa mais espanto. Entende? Então, assim, e quando há esse embotamento, aí vem os sintomas do estresse crônico, né? Que aí tem toda aquela situação de aprendizagem, de memória, de transtorno de ansiedade, de síndrome do pânico e por aí afora. E aí nós começamos já no finalzinho assim, vendo a questão do sistema de motivação e recompensa, né? O sistema de motivação e recompensa é aquele que eu falei para vocês, que tem núcleo accumbens, essa relação do córtex pré-frontal com o núcleo accumbens. Num primeiro momento, os likes, o passar de fase no videogame, ele inunda teu cérebro de dopamina. Né? Esse núcleo accumbens ele fica pleno de... Então você fica eufórico, fica excitado, fica feliz, né? E aí qual que é o ponto? É uma gratificação instantânea e continuada. Isso é como você cheirar cocaína. Então ela te faz um pico, você fica eufórico, então você não precisa esperar uma semana para ter uma sensação tão prazerosa. Então, na medida que você vai tendo gratificação instantânea, o córtex pré-frontal ele fica mais inibido, e o que você faz? Você começa a entrar no processo de busca constante por aquela mesma sensação. Então, esse mecanismo vai colocando, a pessoa começa a ter dificuldade de adiar a gratificação. Então, já viram criança, quando ele está muito focado no ambiente virtual, você sai com ele para ir no cinema, ele não vê a hora de voltar para casa. Você sai com ele para passear no parque, ele não vê a hora de voltar para casa. Porque aquela alegria, aquela euforia que esse ambiente oferece, que inunda o núcleo accumbens dele de dopamina, ele não vai conseguir em outro lugar. Então ele precisa entrar nesse processo sempre continuado, dessa busca por estímulo de forma continuada. Então é o mesmo mecanismo de dependência que vocês já foi citado aqui antes. Então, esse é um trabalho feito com PET scan, por exemplo. Você pega 14 controles e eles pegaram 14 controles e 12 usuários frequentes, né? E mediram o metabolismo, o consumo de glicose no cérebro nos usuários que não eram dependentes dos que eram. Então, houve essa redução do metabolismo de glicose no córtex pré-frontal, temporal e límbico, e uma redução dos receptores de dopamina. Então, na medida que você reduz o receptor, você precisa mais quantidade de dopamina. Entende assim? Então, porque isso é chave e fechadura. Se tem menos fechadura, você precisa do quê? Mais chave. Para você conseguir mais chave, você precisa do quê? Mais estímulo. Então, é um mecanismo que sempre esse processo de dependência ele é de uma forma continuada. Então, isso é uma mudança de funcionamento do cérebro. A gente sai do modelo, porque tudo isso que eu estou falando para vocês é biológico. Se você não tem motivação e recompensa, você não vai atrás de comida, você não vai atrás da reprodução, você não vai atrás de... Você tem que ter um comportamento motivado para fazer as coisas. Isso é legal. O que eu estou falando aqui é quando esse mecanismo ele é utilizado de uma forma equivocada. Linguagem, por exemplo. Essa ativação dos neurônios espelho por estímulos virtuais,
eles têm essa correlação. Então, eu já citei, com atraso de linguagem, linguagem não verbal. Hoje em dia vocês estão ouvindo falar muito de autismo digital, né? Não que o ambiente virtual causa autismo, ele causa comportamentos semelhantes ao autismo, principalmente quando essas crianças de 0 a 2 anos são expostas de forma muito acentuada ao estímulo virtual. Então, claro, se você tem problema de comunicação, se você não for exposto ao estímulo completo, como que vai ser a sua qualidade de linguagem, né? E quando nós falamos em linguagem falada e linguagem simbólica, né? Não preciso nem falar para vocês de como são os textos hoje escritos em ambiente virtual, né? Então, tudo fragmentado, cheio dos emojis. Então, assim, é outra linguagem, né? É outra geração. Então, claro que isso tem impacto nas leituras também, que são leituras mais superficiais. Isso aqui é meu último slide, gente, assim, na verdade eu coloquei esse slide aqui muito focado assim. Esse simpósio, eu achei muito bacana que vocês focaram bastante no conceito da experiência, no conceito assim do risco, do cuidado. Claro que isso é importante. Mas me marcou muito essa fala que me antecedeu, que ela citou esse conceito cuidado com o sermão. Entende assim? Porque as gerações, elas se adaptam. Então, assim, não queira entender o mundo do seu filho, o ambiente do seu filho, com a cabeça da geração que você... no ambiente que você cresceu. Eles vão se adaptar a esse novo modelo. O único ponto é que a forma que talvez eles comecem a se adaptar a esse modelo seja um modelo, como eu falei lá no começo, que talvez ele não tenha porque um dos maiores atributos que a humanidade teve para evoluir foi a sua capacidade de sociabilizar. Foram as redes de proteção, né? Então, se essa geração está entrando num mundo onde eles estão se tornando mais focado no indivíduo, um pouco, como é que é? Bastante conectados virtualmente e pouco conectados concretamente, né? Então, claro que isso, talvez, ao longo das gerações, isso possa ter realmente um impacto. Mas, assim, o mundo vai continuar evoluindo, né? Porque o ser humano ele sempre vai buscar um conceito de sobrevivência e sustentabilidade. Agora, no nosso universo, acho que a gente tem que conversar com esses jovens, muito colocando para eles isso aqui. Olha, se você chamar seu filho e mostrar, olha o que acontece no seu cérebro, olha o que pode acontecer com o seu conceito de inteligência, você não está proibindo, você está orientando. E aí ele vai começar a desenvolver o espírito crítico para lidar com isso. Então eu acho que esse é o caminho. Então, seja bem-vindo a tecnologia, mas que a gente consiga canalizá-la para o caminho da socialização, da harmonia, da espiritualidade, né? A gente precisa da tecnologia, mas nós precisamos de calor humano também. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um abraço.